Bom, vamos aqui à explicação sobre a questão 6, né? Gripado, pensa entre espirros e como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito. Dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, tá vendo? O primeiro termo, influenza, que significava a influência dos astros sobre os homens. O segundo quê? Gripe, o segundo termo. O segundo era apenas uma forma nominal do verbo gripper, isto é, agarrar. Então, gripper vem da palavra gripper, forma nominal desse verbo que significa agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Aí nós temos a questão. Para se entender o trecho como uma unidade sentida, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse de sujeito. Elipse é quando a gente omite um termo, então o sujeito foi omitido. Vamos analisar cada uma das frases, tá? Então, elipse significa omissão de um termo. Porém, se você prestar atenção, esse termo vai aparecer o quê? Anteriormente. Então, vamos analisar a letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Olha bem, a palavra gripe, nós temos aqui o sujeito, nos chegou após uma série de contágios entre línguas, então ela tem informação completa, que não tem elipse de sujeito. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. Eu poderia ter escrito, porque aqui está na ordem inversa. Eu poderia ter escrito na ordem direta. A epidemia de gripe partiu da Itália em 1743. Também não houve omissão do meu sujeito. Na letra C, o primeiro, sujeito. O primeiro era um termo derivado do latim, então houve omissão do sujeito? Houve elipse de sujeito? Não. Tá, o primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significava a influência dos astros sobre os homens. Na letra D, o segundo, o sujeito aqui de novo, não houve elipse de sujeito. O segundo era apenas uma forma nominal do verbo gripper, tá? Então, aqui a gente tem um sujeito aqui também, não há elipse de sujeito em nenhuma das primeiras alternativas. Quando chega, então, na alternativa E, supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Supõe-se que fizesse referência. Como assim? O que se supõe que fizesse referência? Perceberam que está faltando alguma informação aí? Tá? Aí a gente volta lá no texto para a gente ter certeza. Vamos então, se esse trecho citado aqui na alternativa E está aqui, a gente tem que ler anteriormente a ele, ó. O segundo era apenas uma forma nominal do verbo gripper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus, ó. O que supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado? É o verbo que? Agarrar. Supõe-se que agarrar fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo, tá vendo? Não houve a repetição, tá? Estabelecendo então o que? A coesão, não houve a repetição e omitiu-se então o sujeito aqui da frase. Então, supõe-se que agarrar fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo. Sempre que eu falar elipse, na elipse vai faltar algum termo ali, mas que eu posso encontrar esse termo lendo a frase anterior, para ver qual termo que falta para que a frase ficasse completa. Portanto, aqui é a alternativa o quê? Alternativa E.